Na apresentação que fez na Comissão de Orçamento, o ministro da Economia, Paulo Guedes, resumiu o quadro de dificuldades das contas públicas. Mostrando claramente que as previsões para frente, elas são dramáticas se não houver, e é para todo mundo, é para estados, municípios e governo federal, que ela é dramática se a classe política não recuperar o controle sobre esses orçamentos. O projeto de lei orçamentária para 2020 enviado pelo governo prevê um déficit de 124 bilhões de reais. A maior parte das despesas serão com previdência, 682 bilhões. Em segundo lugar, despesas com pessoal, 336 bilhões. A maior parte do orçamento é de despesas obrigatórias, 1 trilhão e 300 bilhões. O governo só tem poder de decidir sobre 95 bilhões dos recursos totais do orçamento. O ministro destacou a evolução de despesas obrigatórias, que eram de 75% em 2014 e devem atingir 94% de todo o orçamento do governo. Isso vem comprimindo o valor das despesas discricionárias, aquelas que o governo pode usar para investimentos. Eram quase 25% em 2014 e serão apenas 6% no ano que vem. No plano plurianual de 2020 a 2024, o governo simplificou os 54 programas anteriores em 13 diretrizes, incorporou critérios de avaliação de desempenho e fez projeções de investimento realistas. Para a equipe econômica, todos os números apontam para a necessidade de parcerias com o setor privado. O PPA tem uma mensagem direta. Não é com o financiamento do setor público, por exemplo, que conseguiremos reerguer a infraestrutura brasileira. Nós temos um valor de 16,7 bilhões. É um valor expressivo, mas muito abaixo do que precisamos. A mensagem para o PPA de forma realista, há um realismo fiscal direto aqui e transparente, é que temos que buscar outros financiamentos para a infraestrutura. Paulo Guedes insistiu para a necessidade de reformas que desindexem a economia. Em outras palavras, a extinção de fundos e dos recursos carimbados. A síntese é muito simples. Como o dinheiro carimbado, o piso está carimbado e sobe sem parar, é como se nós conversássemos aqui, a cada 5 minutos o piso sobe 1 metro. Mais 5 minutos o piso sobe 1 metro. Daqui a pouco está todo mundo esmagado aqui no teto. Alguns sugerem, vamos furar o teto. E eu só diria o seguinte, furar o teto é o que nós fizemos nos últimos 40 anos. Nós furamos o teto. Nós fomos para a hiperinflação porque nós furamos o teto, nós fomos para a moratória externa porque furamos o teto, nós fomos para a recessão porque furamos o teto, nós fomos para os maiores juros do mundo e os mais elevados impostos do mundo porque nós furamos o teto. Então, não está no teto a coisa. Está em quebrar o piso, está em recuperar o controle sobre as despesas. O presidente Rodrigo Maia fez questão de prestigiar a apresentação do ministro para demonstrar apoio. A indexação de 80% do orçamento nos faz economizar de um lado e todo ano isso crescer sem o nosso controle, 30, 40 bilhões, fora a Previdência que antes de promulgada cresce mais 40, 50 bilhões e fizemos um orçamento onde atendemos a cúpula do serviço público, onde atendemos poucas empresas que conseguiram aqui quase 400 bilhões de incentivos fiscais e nós que representamos a população não conseguimos atender a sociedade brasileira. São essas reformas que eu tenho certeza que juntos defendemos, que o parlamento possa transformar o Brasil, reduzir pobreza, reduzir desigualdade e garantir crescimento econômico com geração de emprego. Ministro, mais uma vez, obrigado pela presença e conte com esse presidente da Câmara que tem muitas convergências com as suas ideias. Na audiência, o relator do orçamento pediu detalhes sobre as reformas que o governo pretende implementar e depois fez uma cobrança. É o prazo para que se envie essas medidas o mais breve possível, que algumas delas nós vamos trabalhar para serem votadas ainda esse ano e vão ter impacto no orçamento do ano que vem. Medidas que reduzem as despesas obrigatórias, abrem margem para despesas discricionárias, isso vai garantir que nós possamos, na Comissão de Orçamento e no meu trabalho como relator, redistribuir esse recurso. Para a oposição, a desindexação do orçamento visa tirar recursos das áreas sociais. Hoje, no Brasil, você tem investimentos mínimos que têm que ser feitos na saúde e na educação. Se você tira essa possibilidade
de que no orçamento isso fica definido, o que eles vão fazer? Vão tirar da saúde e da educação e vão drenar para pagamento de juros e amortização da dívida pública brasileira. Quem ganha prioritariamente com isso? Os bancos.